Olá, pessoal! Aqui é a professora Rutiel, do canal do Cálculo, e na aula de hoje nós falaremos alguns exemplos sobre o erro de truncamento da série de Taylor e falaremos também sobre a identidade de Euler, que também é conhecido como identidade de Euler. Então, essa aula aqui é uma continuação da aula anterior, tá bom? Então, pessoal, nós vimos na última aula que se eu tenho uma função f de x, eu consigo fazer aqui usando a fórmula de Taylor, né? Eu vou conseguir aqui fazer o polinômio de Taylor centrado em x0. Então, até aqui é o polinômio de Taylor de ordem n, mais um resto, que é o resto de Lagrange. E nós vimos que existe uma fórmula para esse resto, que é essa fórmula aqui, onde o z que está aqui aplicado na derivada enésima ele está entre o x0, que é o centro, e o x, tá? Então, nós vimos essa teoria aqui na última aula, em detalhes. E aí, nós vamos hoje ver que esse Rn, ele nos ajuda a fazer uma estimativa do erro de truncamento e também uma estimativa de quem é a função aplicada em um certo valor, tá? Nós vamos ver hoje aqui exemplos disso e depois estudaremos um pouquinho sobre a identidade de Euler. Então, pessoal, é o seguinte, o primeiro exemplo que eu escolhi é esse aqui. Calcule o número E, né? Quem é o número E? O número de Euler, com um erro menor que 10 a menos 6. Então, como que fica isso daqui? Nós vimos aí nas aulas anteriores que a função e elevado a x, ela é essa série aqui, ó. X elevado a n sobre n fatorial. Isso significa dizer que e elevado a x, então, é 1 mais x mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim segue, tá? E aí, eu pedi aqui quem é o número E. Então, o número E é aplicar aqui o x é igual a 1, tá? Na série, porque ela vale para todo x. Então, vamos aplicar o 1. Vai ficar 1 mais 1, mais 1 meio, mais 1 terço, nananã, até 1 sobre n, que é o polinômio até a ordem n, né, o Pn, mais o resto. Onde o resto tem a fórmula, então vou fazer Rn mais 1 aplicado em 1, que é o x, elevado a c, que é a derivada enésima, tá? É derivada enésima aplicada em c, lembrando que quando você deriva o e elevado a x, quantas vezes você quiser, vai dar o próprio e elevado a x, e esse C aqui é um valor que está entre 0 e 1, que o centro é 0 e o X é 1. Então, você vai ter lá o centro, o X e o C é um ponto aqui dentro, tá? Poderia ser Z, tá? Aqui eu coloquei C, mas é o Z da fórmula que eu coloquei aqui anteriormente. Então, pessoal, a fórmula do Rn, aqui faltou colocar elevado a n mais 1, mas vai dar 1, né? 1 elevado a n mais 1 é 1. Então, acha aqui uma fórmula para o Rn, que é o resto de ordem n mais 1, dessa função aqui que a gente está procurando. Então, como C está entre 0 e 1, eu posso aplicar exponencial em todos eles. Lembrando que a exponencial é uma exponencial crescente, então e elevado a 0 é menor que e elevado a c, que é menor que e elevado a 1. E elevado a 0 é 1 e e elevado a 1 é o próprio e. Então, a gente vai pegar todos esses fatores aqui e vamos dividir por n mais 1 fatorial, para poder gerar uma estimativa aqui para o nosso resto. Então, dividindo aqui todos os fatores por n mais 1 fatorial, eu obtenho essas três primeiras desigualdades aqui. E aqui, gente, é uma desigualdade trivial, porque o E, ele é próximo, nós já sabemos, né, que ele é próximo de 2,71, e isso é menor que 3. Só para ficar fácil de calcular aqui, que a gente faz isso, tá? E aí, olha, então eu vou ter que o Rn mais 1, ele é menor do que 3 sobre n mais 1 fatorial. E eu pedi no exercício que eu quero um erro menor que 10 a menos 6. Então, eu coloco isso aqui, ó, tá? O resto, né, vai ser menor que 10 a menos 6. E aí, eu resolvo essa desigualdade aqui, olha, eu multiplico aqui os dois lados por n mais 1 fatorial e divido os dois lados por 10 a menos 6, obtenho essa desigualdade. E lembrando que 3 sobre 10 a menos 6 é a mesma coisa que 3 milhões, tá? E aí eu quero saber quem que é o n natural que fica maior, que ele mais 1 fatorial fica maior que 3 milhões. Se você olhar, o 9 fatorial dá 362.880 e o 10 fatorial passa de 3 milhões. Então, o 10 fatorial tá bom para mim.
para dar 10 fatorial, isso aqui, o n tem que ser 9, tá? Então, 10 fatorial vai resolver aqui a minha questão. Então, vamos tomar o n igual a 9. Então, tomando o n igual a 9, nós vamos garantir que o erro seja menor que 10 a menos 6, conforme nós vimos no último slide. E aí, pessoal, eu posso, então, somar até o nono termo, que é somar até o n igual a 9, e aí eu vou obter essa aproximação do número de Euler, que é uma boa aproximação, que o erro dela é menor que 10 a menos 6, né? São muitas casas de aproximação boa aqui para nós. E aí eu coloquei mais uma pergunta aqui, ó. E se o erro fosse menor que 10 a menos 10, o erro procurado? Então, eu volto naquela fórmula, naquela desigualdade, e coloco aqui o 10 a menos 10 e resolvo esse pedaço aqui, multiplicando os dois lados por n mais 1 fatorial e dividindo os dois lados por 10 a menos 10. E eu obtenho essa desigualdade. E aí, gente, eu quero saber quem que é o n mais 1 fatorial que fica maior que 3 vezes 10 a 10. Quando você olha o 13 fatorial, eu tenho esse número grandão aqui, e o 14 fatorial resolve aqui o meu caso, olha. O 13 fatorial não fica maior do que 3 vezes 10 a 10, mas já o 14 dá. Então, para dar 14n mais 1, o n tem que ser igual a 13, tá? E aí, o 14 fatorial, que vai ser o n mais 1, fica ótimo para o meu erro. Então, eu vou somar para eu achar uma boa aproximação para o número E. Eu vou somar do 1 até o 13º termo, que é o n igual a 9. Eu tomei o n igual a 13, tá? Desculpa, não é 9, não é 13. Então, tomando o n igual a 13, você vai somar o P13, né? E você vai ter o erro que a gente quer aqui, para esse caso. E nós vamos ter uma ótima aproximação aqui para o nosso número de Euler, que é o E. O exemplo 2 que eu coloquei aqui, ele fala o seguinte: para quais valores de x nós podemos substituir o seno por x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, com um erro que não ultrapasse 3 vezes 10 a menos 4. Então, nós vimos aí nas últimas aulas que o seno de x é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, que é todo a minha série de Taylor. E ela converge para todo x real, e essa série converge para a própria função seno de x. Nós vimos isso em umas 2 aulas atrás aqui na playlist. E aí, pessoal, colocando isso em noção de somatório, fica menos 1 elevado a n, x elevado a número ímpar, que é 2n mais 1, sobre número ímpar, e esse oscilador de sinal, que é o menos 1 elevado a n, tá? Então, o erro de truncamento que ele fala aqui, eu quero substituir o seno, né, por x menos x ao cubo sobre 3. Então, ele quer parar aqui no P3. Significa, então, que o erro vai ser menor do que o próximo, que é o de ordem 5, tá? Então, o erro vai ser o primeiro termo, segundo, terceiro. Então, o erro vai ser R3, que é a derivada quinta aplicada em um z, onde esse z está entre 0 e x, tá? E aí, você tem aqui, ó, x à quinta sobre 5 fatorial. Por que eu coloquei isso, gente? Ó, derivada quinta da função seno vai dar o cosseno de x. Só você derivar 5 vezes, você vai achar o cosseno. Então, no lugar desse, aqui eu estou usando a fórmula do erro de Lagrange, né? Derivada quinta aplicada em z vai dar um cosseno de z. Esse z está entre 0 e x pelo teorema que a gente apresentou aqui na última aula, tá? Então, o resto aqui entre módulo, tem que pôr o módulo, porque eu quero fazer uma estimativa. Por que eu coloco o módulo? Porque quando eu passar o módulo aqui no cosseno, o módulo do cosseno é sempre menor ou igual a 1. Então, fica um 1 aqui omitido, tá? Só para eu conseguir fazer a estimativa. Então, eu vou ter 1, o x à quinta sobre 5 fatorial. Eu quero que isso não ultrapasse 3 vezes 10 a menos 4, ó. Não ultrapasse. Então, eu vou resolver essa conta aqui, ó. Vai ficar x à quinta, multiplica os dois lados por 5 fatorial. Resolvo essa continha aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 4 vezes 5 fatorial, que dá esse número. Passo a raiz quinta dos dois lados e obtenho esse número. Então, o x, para quais valores de x nós podemos substituir? São os x que estão em módulo menor que 0,5143, que é o intervalo aberto entre menos 0,5143 e mais 0,5143. Dessa forma, gente, ó, o seno, então, ele vai ser
essa função mais o resto, que é o R3, e o R3 com x nesse pedaço aqui, ele garante esse erro aqui pedido. Então, eu posso tranquilamente substituir o seno até aqui, porque o resto, para x nesse intervalo, fica um resto que me satisfaz aqui para o meu problema. Eu peguei aqui um exemplo, ó, repare que x igual a π sobre 8 está no intervalo, né? Nesse intervalo aqui, ó, menos 0,5143 até mais 0,5143. Esse número 0,39, que é o π sobre 8, está nesse intervalo, então pertence ao intervalo bom. E eu calculei, né, usando a calculadora, quem que é o seno disso. Deu isso daqui usando a calculadora. E calculei usando a expressão que eu quero igualar ao seno, que é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, que é o polinômio expandido aqui até o segundo termo, né, de Taylor. E eu substituo o x nisso, né, e calculo. E aí, gente, olha só, ficaram valores bem próximos. E aí, quem que é esse valor menos esse? Eu calculei também, deu esse valor, que de fato é menor, né? A diferença entre os dois é menor que 3 vezes 10 a menos 4, conforme o exercício pediu. Então, tá bom o nosso serviço aqui, né? A gente faz isso aqui de conferir e tal, só para exemplificar que tá dentro, né? Que a nossa conta tá boa. E aí, pessoal, por último, aqui na aula, nós vamos falar um pouquinho sobre identidade de Euler ou identidade de Euler, tá? Vamos pegar aqui um Z, um número complexo, Z pertence ao corpo dos complexos, então o Z a gente escreve ele assim, A mais BI, onde I é a raiz de menos 1 e o A e B são números reais. Nós vimos nas últimas aulas que E elevado a x, ele pode ser escrito como essa série, x elevado a n sobre n fatorial, isso vale para todo x real, tá? E se a gente colocar no lugar do x o i θ, o que acontece? Então, vamos colocar para ver o que acontece? Eu vou colocar i θ elevado a 1, i θ ao quadrado. Então, lembrando que E elevado a x é 1 mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, e assim segue. Então, eu coloquei o iθ aqui no lugar de todos os x, tá? Coloquei o iθ. E aí, gente, vamos lembrar que i ao quadrado, então o i vale i elevado a 0 vale 1, i ao quadrado vale menos 1. E o i ao cubo, quem que vale? É multiplicar o i por i ao quadrado, então dá menos i. E a quarta vai ficar i vezes i ao cubo, então vai ficar menos i ao quadrado, que é 1, tá? Então, você veja que isso vai repetir, ó. 1i menos i, 1, o próximo é i, menos 1, menos i, e assim vai um ciclo, tá? Então, olha só, i elevado a 1 vai dar i ao quadrado menos 1, i ao cubo menos i, e a quarta já vai dar 1, tá? E a quinta i, e a sexta menos 1, e assim vai seguindo. O que eu faço aqui? Eu coloco todas as potências pares separadas das potências ímpares, tá? E aplico quem que é o i elevado ao quadrado, nananã. Repare que as potências pares, elas não têm o i, pessoal, ó. Quando você tem 0, potência 2, potência 4, só dá números reais essas potências ímpares aqui. E já as potências pares, já as potências ímpares, vai aparecer i ou menos i. Então, eu posso colocar esse i ou menos i em evidência aqui, tá? E aí, nós vamos lembrar lá atrás que a gente viu a série do cosseno, que é só dos termos potências pares, e a série do seno, que é só as potências ímpares. Então, quando a gente vê, essa série que aparece aqui é o cosseno de θ. E essa que aparece aqui é o seno de θ. Então, nós provamos que E elevado a iθ é igual ao cosseno de θ mais I seno de θ, que é a identidade de Euler, tá? Usando séries. Na verdade, pessoal, aqui a gente não fez uma prova que de fato até porque a gente aplicou aqui um número complexo em um negócio que a gente tinha provado que vale para reais, tá? Mas aqui a gente quer mostrar que essa série vai continuar valendo lá quando o x for iθ, tá? Nesse caso,
e vai mostrar que a identidade de Euler funciona quando a gente usa essa questão aqui de séries para mostrar que a série de fato tá bonita aqui, que tudo se encaixa, tá? Então, pessoal, a gente mostrou que E elevado a θ é o cosseno de θ mais I seno de θ. E quando a gente substitui esse θ por π, então eu vou ter cosseno de π mais I seno de π, o cosseno de π é menos 1 e o seno de π é zero. E nós obtemos essa equação, que é E elevado a π mais 1 é igual a zero, que é conhecida como equação de Euler ou Euler. Essa equação, ela mistura, né, as 5 constantes que são super importantes para a matemática, que é o 1, o 0, o E, o I e o π. Então, essa é uma equação assim, muito famosa da matemática, né? E aí eu vou deixar aqui para casa para vocês, eu quero que vocês provem que o cosseno de θ é elevado a iθ mais E elevado a menos iθ, e que o seno de θ é elevado a iθ menos E elevado a menos iθ sobre 2i. E para provar, vocês vão usar a identidade de Euler, tá? Me conta aqui nos comentários se vocês conseguiram fazer. E aí, gostou da aula? Se gostou, acesse o canal do Cálculo nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo ou a playlist com seus colegas. Até a próxima! Tchau!